vocês vão ver sempre eu falando de hobby lucrativo, de arte lucrativa, porque de fato é, né? Inclusive eu tenho vários alunos que vocês vão conhecer aí, que tiveram suas vidas transformadas por conta dessa arte. Uma dessas alunas é a Jéssica. A Jéssica, ela estava num quadro de ansiedade muito alta, muito forte por conta da pandemia. E aí ela começou a fazer uns trabalhos de resina com peças pequenas, com moldes. Pecinha de chaveiro e tal. E ela precisava de renda porque estava apertado e tal. O que que a Jéssica fez? Ela foi lá e começou a fazer as peças de resina com molde de silicone. Bom, foi participar de uma feira e no primeiro dia, se eu não me engano, isso está gravado, essa entrevista aí no meu YouTube, se você quiser ver depois, a aluna Jéssica, podcast da Jéssica Costa, podcast Patente Alta. A Jéssica, ela vendeu um chaveiro só. E, bom, se eu não me engano aí é mais ou menos uns R$ 30 que ela vendeu. Eu aí fico um pouco frustrada, né? Porque era algo que ela gostava de fazer, mas enfim, não deu o lucro que ela gostaria de ter tido. Mas ela já estava de olho em fazer a arte com efeito oceano. E aí a Jéssica me encontrou lá, o meu blog, encontrou meu conteúdo, começou a acompanhar e depois se tornou minha aluna. Ela começou a produzir essas peças. Ela já tinha um pouco de resina lá, ela comprou as ferramentas, se eu não me engano, ela comprou o soprador e tal, e começou a fazer e foi participar da feira que ela já tinha iniciado, né? Ela falou que no primeiro dia ela vendeu R$ 200. E aí ela começou a ficar surpresa. Pô, R$ 200 em um dia? Aí ela continuou participando das feiras e a barraca dela começou a chamar muita atenção por conta da novidade das peças, né? O pessoal começou a prestar muita atenção nas obras que ela fazia. Ela começou a fazer relógio, começou a fazer tábua, começou a fazer bandeja. E a responsável lá pela feira, ela, ela falou, Jéssica, olha só, sua barraca tá chamando muita atenção, acredito que foi assim que ela falou com ela, né? E eu vou colocar você lá na primeira barraca da feira. Porque aí quando os turistas chegarem, lá é ponto turístico. Primeiro que eles vão ver é você. Porque o seu trabalho está destacado dos demais, está muito bonito e tal. Ela ficou toda assim querendo. E hoje ela fala que dia ruim de feira ela vende 300 e no dia bom de feira ela vende R$ 700. Ela começou em novembro do ano passado. Novembro, se eu não me engano, foi outubro do ano passado. E aí em dezembro ela atingiu a marca de Capitão Mar e Guerra, vendeu 3 mil em um mês. E, cara, tá feliz da vida. As peças dela já foram parar até na Ana Maria. Aí ela mandou uma mensagem de gratidão, a gente fez podcast para poder conhecer mais do trabalho dela. Né? Então, fiquei muito feliz. A Jéssica é uma delas, tem outros alunos também. Sueli também é uma aluna que começou, tem podcast com a Sueli também, se você quiser assistir. É uma aluna que começou querendo só aprender a fazer umas pecinhas de efeito do oceano e hoje ela passou no concurso de artesão lá da cidade dela e ela está expondo o trabalho dela e participando de vários eventos com, com a exposição do trabalho dela de peças do efeito oceano. Só ele tem idade para ser minha mãe. Mas tem muita disposição, ela foi lá e fez. Tem muita gente que começa em fazer alguma coisa e faz meia boca, né? Mas quem vai com vontade de fazer, tem resultado. Então, se você é do tipo de pessoa que tá com garra, tá com vontade de fazer, tá com vontade de participar de feira, de participar de exposição, de ir atrás de parceria, sabe? De botar a cara, você vai ter resultado. Só não vai ter resultado quem não tiver essa vontade. Quem ficar esperando a banda passar pra ver... Como é que é o nome daquela música? Estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Se você ficar esperando a banda passar, você vai ser atropelado. Mas quem vai com vontade, consegue resultado. Fora isso, tem outros alunos, tem a Jussara também. Pô, a Jussara, falei ontem no caso da Jussara. Tem o Sérgio também. O aluno Sérgio começou a participar de feiras por conta desse trabalho. Tem a Damares. A Damares começou em dezembro, já faturou R$ 3.800 em um mês. Já entrou praticamente Capitão Mar e Guerra. Entrou em novembro, em dezembro
ela já tinha faturado esse valor. Mas tem que meter a cara, tem que ir para cima, não é simplesmente fazer a peça, deixar ela dentro de casa e ficar esperando alguém aparecer para comprar. São pessoas que se esforçam para poder ter resultado. Até porque isso daqui não é galinha dos ovos de ouro, né, gente? É um belo trabalho, mas se você não mostra ele para ninguém, você não vende ele. Então, se você tem aí já fez algum artesanato e não conseguiu vender, nunca teve lucro com artesanato, eu sempre fiz artesanato e nunca consegui vender. Ó, eu não vou te falar que você vai vender esse daqui não, mas se você seguir uma metodologia, se você aprender a se posicionar como artista de valor, se você aprender a ir atrás de parcerias, fechar parcerias com loja, se você aprender a fazer divulgação certa no Instagram, se você aprender a criar anúncio, se você aprender a divulgar em grupos do jeito igual que os meus alunos fazem, cara, não tem como não vender. Não tem como não vender. Se fizer tudo certo, não tem como não vender. Ó, eu tô aqui, você vê que eu tô fazendo bem devagarzinho, porque a quantidade de resina aqui que a gente coloca é muito pouca, porque ela já tá bem grossa. Então, eu vou colocando resina aqui, ó, de potinho em pouquinho, para ela não avançar muito na madeira. Como a resina é tipo uma cola, eu só vou botando um pinguinho e vou esticando ela aqui nesse pedacinho. Eu sei que não dá para ver com detalhe, mas você vê aqui que tem que eu tô fazendo aqui bem pertinho de onde termina a onda, né? E aí o resultado final disso daqui vocês vão ver ela curada, que depois eu vou postar no meu Instagram. É uma peça que você consegue se ver. E tem gente que quando compra ou ganha essa tábua aqui, ou um quadro, ou seja lá qual a peça que você vai fazer, a pessoa fica tão impressionada com o acabamento sofisticado que a resina proporciona, que ela nem usa a tábua. Ela bota a tábua pendurada na parede. Por isso que eu já coloco para os meus alunos um fornecedor para você comprar até os ganchos para já vender para o cliente. Porque tem cliente que ele não vai usar. Então você já vende a tábua com gancho. Um ganchinho bonitinho para ele colocar na parede. Ele não vai usar, ele fica com pena. Ele fica apaixonado. Bom, você sabe que eu sempre falo do jeito certo para você conseguir lucrar com essa arte aqui e do jeito errado também, né? E o jeito errado de você tentar lucrar com essa arte aqui, que muita gente já fez e vai continuar fazendo, é o quê? É você achar que tem que começar fazendo peças grandes. Eu quero fazer um quadro, Guto. Um quadro, uma peça assim bem grandona, sabe? Aquelas peças de 1 metro que eu vou arrebentar. Primeiro prejuízo que a pessoa toma quando ela faz uma peça grande e não sai do jeito que ela gostaria, porque ela não conhece sobre resina, sobre a metodologia suficiente para fazer uma peça grande, ela toma uma decepção tão grande e um prejuízo financeiro tão grande. Primeiro prejuízo, na autoestima. Porque quando você faz uma peça grande e você não consegue dar o efeito que você gostaria de dar, você se sente mal, né? Se sente inferior. Pô, fulano fez e eu não fiz. Gastei dinheiro. Putz, cara, não vai dar certo. Segundo prejuízo, financeiro direto. Porque a resina ela é vendida em peso. Então, quando você dá uma quantidade muito grande de resina, dá um peso muito grande na peça, e a peça não fica boa, como é que você vai vender ela? Você vai ter que vender ela no mínimo preço de custo, né? Mas às vezes a peça fica tão ruim que a pessoa não consegue nem vender. E tem muita gente que faz peças com efeito oceano que não consegue nem vender. Porque a peça não fica parecendo nada. Fica parecendo um céu, fica parecendo um brejo, um tsunami. E tem muita gente que tem esse prejuízo aí com esse tipo de arte, tá? Não consegue vender por conta de não saber metodologia e não saber criar esse efeito das ondas, criar essa mistura de cores. Não é simplesmente jogar aqui, né? Não é um pigmento, saber qual é o pigmento que mistura, a quantidade. E aí sempre acaba fazendo uma peça sem graça, uma peça feia, que não remete ao mar, sabe? Joga uma cor, não sabe fazer mistura de cores, combinação de cores, e aí só joga lá um branco com azul escuro, que a pessoa faz ali, não dá pra entender o que é. Você olha assim, você fala assim, caraca, cara, essa é a cor do mar mesmo. Por quê? Porque existe uma metodologia para você fazer combinação de cores.
Qual é o pigmento certo? Qual é a quantidade certa de pigmento e de resina e para você fazer essa combinação? Pô, tem o brilho ali. Qual é o pigmento que você combinou junto com as cores para poder colocar o brilho? Então, tudo isso influencia no resultado final da peça. Aqui é o que vocês estão vendo aqui. O resultado de uma peça como essa daqui, tá? Então, tentar fazer coisa muito grande sem metodologia, sem saber nada, é prejuízo na certa. O ideal é você aprender, se especializar em uma determinada técnica, em determinado até tipo de peça. Cara, eu vou fazer só peça pequena. Ah, eu vou fazer só tábua, eu vou fazer só bandeja. Depois eu vou para os quadros. E começa a investir um pouco. Ó, tem gente que faz só essas pecinhas aqui, ó. Essas pecinhas aqui de porta-copo e tábuas pequenas. Ah, não tenho vontade de fazer peça grande não. Eu gosto de ficar nisso daqui porque eu vendo bem. Vai ter público que vai comprar mais bandeja e tábua. Tem aluna minha que vende bandeja o tempo todo. Só bandeja, bandeja, bandeja. Bandeja desse tamanho assim, ó. Tá? Então, não necessariamente você precisa fazer algo muito grande para você vender. Basta você saber fazer o que você vai vender e fazer muito bem, tá? Porque o cliente vai ver aquilo ali e ele vai se identificar, ele vai gostar. Ele vai ver que você fez aquilo ali com qualidade, né? Pô, fazer um trabalho grandão sem qualidade nenhuma é prejuízo dobrado.